bem-vindo a mais um episódio do CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez no mundo empresarial. Eu sou o Igor Funiel Eu sou Dani Albuquerque. e hoje com dois incríveis convidados. Tenho aqui na sala, comigo, dentro da sala, duas pessoas que admiro muito. Vou começar pelo Dr. Nigel Croft. Já falamos, né, Dani? Mas eu vou falar de novo aqui. Pouca gente sabe, agora muita gente vai saber. Nigel Croft, conselheiro oficial da Templum. E, óbvio, muito mais do que isso, é reconhecido como um dos principais especialistas mundiais em gestão da qualidade, sistemas de gestão e avaliações de conformidade. Coordenou a revisão de algo que transformou sistemas de gestão no planeta. E é por isso que a gente é muito fã, viu, Nigel? E é a revisão do Anexo SL. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com vocês, com essa vista maravilhosa que o pessoal não enxerga do Pão de Açúcar, do Aeroporto Santos Dumont. Prazer estar aqui com você e com o Jason. E Jason, esse já é conhecido aqui na nossa comunidade, amigo de longa data, grande empresário, responsável por uma grande transformação também no nosso mercado de sistema de gestão, lá na Forlogic, com o Qualiex e outras soluções de tecnologia para o mundo de gestão da qualidade, para a metrologia, para o mundo da saúde. Jason, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Cara, obrigado por estar aqui, Igor. É um prazer estar com o Nigel. Era um podcast muito bom, né? Ele falou, vamos lá, Jason. Sabe, vai ter muito conteúdo, vem você também, né? Para dar uma equilibrada aí, mas é um prazer estar aqui. O Nigel é conselheiro o oficial da Tempo, eu sou extra-oficial. Isso nunca ninguém conta, né? Com extra-oficial é o Jason, é o cara que está sempre aqui do lado do Igor, muito bem. Mas é um prazer estar aqui com você, Nigel. Poxa, e a vista é maravilhosa, o café tá bom, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre tornar mais claro, né, esse lance do mundo da certificação para quem é empresário, né, cara? Porque o pessoal meio que se embanana no negócio, a gente falava isso hoje no almoço, que era para ser um passo de avanço na gestão, muitas vezes é encarado como uma burocracia, isso acaba com o sistema de gestão de negócio. Perfeito. Bora lá, então. Bora. Difícil o assunto, gostoso para nós quatro aqui mantermos o foco em 60 minutos, Nigel, 60 minutos. Mas tenho certeza que vai vir o conteúdo que a proposta é de simplificar o Tecniquez para você e mais, como temos feito em todos os episódios, esse é só o terceiro, mas a gente tem feito sempre assim, entregar a ferramenta que você realmente possa utilizar no dia a dia. O nosso assunto aqui, Dani, como trazer a melhoria contínua para o dia a dia das empresas. E a gente tem bastante coisa para explorar. E eu vou pedir para você, Dani, o desafio, né? Nós como consultoria, vou pedir para você puxar daqui. Nós como consultoria atuamos todo dia ajudando empresas a implementar, a buscar, a certificar a tal da melhoria, seja essa empresa interessada, muitos interessados na certificação, às vezes sim, muito propósito claro, outros querendo a melhoria. E a gente sabe que tem duas jornadas aí, né, Dani? Uma jornada de buscar e conquistar, e uma segunda jornada que nós, como consultoria, falamos, em geral, é a jornada mais desafiadora, que é o manter, o utilizar, o vivenciar isso no dia a dia. Puxa para nós sobre o aspecto de consultoria, né? Como que a gente divide esses dois momentos na sua visão? Legal. Uma coisa que eu acho que é importante na sua fala, Igor, é que você falou que o mais difícil é manter. E, na verdade, manter é fácil. O mais difícil é o tema de hoje, que é melhorar o sistema de gestão, que é o grande objetivo. Eu acho que esse é o grande ponto. E eu quero começar daí, já que esse podcast, o objetivo é simplificar o Tecniquez, eu quero aproveitar aqui a presença do Nigel e do Jason. E, Nigel, primeira pergunta que eu quero fazer para você, o que é de fato, qual que é a diferença, vamos começar, qual que é a diferença de melhoria e melhoria contínua e o papel disso daqui dentro do sistema de gestão? Eu acho que é importante a gente começar daí, né, do começo. Boa pergunta, Daniel. Eu acho que primeiro, só para retornar à sua colocação, eu acho que tem muita gente que consegue complicar as coisas.
né? Que tem pouco conhecimento do assunto, fala, e todo mundo sai, né, com a cabeça totalmente confusa. Para poder explicar, eu cheguei à conclusão que tem que ter conhecimento profundo. Tem que entender as complexidades para poder explicar as coisas de forma simples. E nada diferente quando falamos em melhoria. Melhoria é uma coisa que deve estar no sangue da empresa, né? Deve estar parte da cultura da empresa. Querer fazer as coisas melhor. Ou mais rápido, mais seguro, mais ambientalmente correto, mais para atender expectativas do cliente, seja qual que for. Fazer as coisas melhor. Agora, tem várias formas de fazer isso, né? A gente fala tradicionalmente de melhoria contínua, que até tem duas vertentes na língua inglesa, né? Que tem muitas pessoas que ficam muito brigando entre eles se é continuous ou continual, né? Mas é melhoria sem fim. Não necessariamente a toda hora, a todo instante, mas é uma coisa que às vezes vai, né, através daquilo que a gente chama de Kaizen, melhorias pequenas no dia a dia, né, pegado pela Toyota, né, no Japão, cada um pensando sempre, desde a alta direção da empresa até o colaborador mais simples. Existe uma forma de fazer isso melhor. Então, vamos partir daí. Sai da cultura. Agora, isso não quer dizer que só tem melhoria contínua, esse Kaizen, essas melhorias por pequeno passo. Eles têm um papel importantíssimo para fazer, mas também chega, às vezes, até seu limite, né? Quando aquelas pequenas melhorias não são mais suficientes. Você tem que partir para, né, melhoria por rompimento, né? Breakthrough. Inovação, reengenharia, repensar sua forma de fazer as coisas. Então, todos esses, e se a gente for chegar na cláusula da ISO 9001, que eu tenho orgulho que eu não lembro o número das cláusulas, né? Quem fala em ISO 9001, né, fala, seu 4.2.1 não está ligado com o 7. Esquece isso, gente. Tem que entender o conceito, a filosofia por trás. Mas na ISO 9001, em algum lugar, eu acho que é a cláusula 10, ele fala, melhoria pode ter várias formas. Pode ser corrigir uma coisa que está errado, é uma melhoria? É. Ação corretiva para eliminar as causas daquilo que deu errado, é uma forma de melhoria? É. Pensar isso que deu errado aqui poderia dar errado em outra parte da empresa, né? Ou em outras situações. Então, eu vou agir lá, mesmo não tendo acontecido nada de errado naquela parte da empresa. É uma forma de melhoria? É. Agora, ter no sangue das pessoas, de sempre ter canal de comunicações abertos, né, entre a parte operacional, nível gerencial básico, seja chefe de setor, um encarregado de tudo, ter isso para poder captar as ideias, a criatividade das pessoas. Não seria melhor fazer isso? Não é que você vai sair bagunçando tudo e vamos fazer e dá confusão. Vamos testar, vamos disciplinar a forma de implementar aquelas melhorias. Vamos conversar, deu certo, deu. Então vamos pôr isso, incorporar isso em nossa forma de trabalhar. Se quiser falar dentro dos nossos procedimentos, dentro das nossas maneiras de gerenciar o processo. Isso que é melhoria, né? Pode ser através de planos de sugestões, né? Pode ser através de ações de pequenos grupos, o que o Falcone chamava dos boinhos verdes, né? Aquele que entra com um time multidisciplinar para entrar a resolver um problema crônico da empresa. Pode ser através de ciclos de controle de qualidade, que estão um pouco fora da moda hoje em dia, mas tem um papel importantíssimo
para fazer. Então, esse melhoria tem muitas formas de fazer. Melhoria contínua é apenas uma pequena parte dessa história toda. Uma pergunta. Agora acabou o podcast. Vou aproveitar que você tá do lado, fazer um high five aqui, porque se você estivesse lá na. Feliz. Sensacional, Jason. O Nigel falou mais de uma vez uma expressão que eu uso muito, que eu adoro, que é estar no sangue, no DNA. Que remete muito à questão que nós já falamos, inclusive, em outras oportunidades, de é muito mais questão de comportamento do que só a técnica. Eu queria explorar sobre, para você trazer a visão prática, que eu sei, como empresário, que é forlógico, que pratica, vive, isso está no sangue, está no DNA, até para a gente contribuir para quem está ouvindo, com ferramentas práticas. Adorei. Eu separaria três grandes coisas para as notas do nosso podcast. Então, o estar no sangue, a gente vai explorar isso. Adorei a forma que o Nigel contextualizou aqui. Poxa, a melhoria contínua sobre o aspecto de ferramenta de micro movimentos no dia a dia tem um limite. Tem um momento que aquilo tem que ser sistematizado e aí fica mais robusto. É o breakthrough, né? A ruptura. Isso aí. Tá. Então, vou formular minha pergunta aqui. Na prática da ForLogic, como funciona? Como funciona? Que ferramenta você usa? E vou acrescentar um terceiro. Você já conseguiu medir isso como ROI, retorno de investimento, ou salvando despesa, ou reduzindo a churn, né, clientes que desistem, ou até conquistando novos, ou ainda não, de forma bem Vamos objetiva? lá. Bom, eu vou puxar o que o Nigel trouxe. Eu quero trazer um ponto que eu acho que é fundamental a gente lembrar. Quando o Nigel trouxe de melhoria, não sei se fosse melhoria contínua, né, se for micro melhorias e tal, é importante lembrar, quando a gente fala de processo, isso está incluído. Perfeito. Uhum. Porque às vezes a gente fala de processo, o que o cara liga na cabeça dele? Procedimento ou no máximo fluxo de processo desenhado, talvez até um processo ponta a ponta. Mas o processo, o ciclo de vida do processo é o quê? Ele termina no quê? No ECA. Quando você volta, retroalimento PDCA, isso é processo. Que é na teoria, viu? Na teoria. Se você não conhece a nossa firma, não chore. Não chore. Mas na teoria, o seu processo deveria melhorar continuamente. A melhoria contínua tem que acontecer o dia todo, com todo mundo. Não só antes da auditoria, né? Eu não posso xingar os seus ouvintes animais, né? Os meus eu xingo. Então, assim, você tem que fazer um processo, então a melhoria contínua deveria estar no dia da empresa. É óbvio que a gente sabe que no calor da batalha, nem sempre isso acontece. Você perguntou sobre como fazer na prática. Uma coisa que quando a gente fala do processo, o Nigel foi muito pontual, ele fala, você não vai sair mudando tudo, e está perfeito, né? O que você deve estabelecer? Uma hipótese e um ambiente controlado, um ambiente de temperatura e pressão controlado para medir uma ruptura principalmente. Vou falar um pouco de erro do meu, se eu gosto de falar, porque isso eu tenho bastante, dá para fazer um podcast só com erro do Diego, em 7 horas, né? Do último ano. Né? Então, assim, um erro meu foi, muitas vezes, eu virar uma mudança muito grande sem testar a hipótese no ambiente mais próximo do real. Sabe, aqui no laboratório deu certo, vamos para a operação. E estava muito desconectado o mundo real da operação do meu ambiente de testes. Então, aproximar o ambiente de teste do ambiente de operação e fazer a hipótese. Para a ruptura, não dá para usar o modelo de melhorando o processo, porque a ruptura muitas vezes muda tudo. Então, esse é um erro. Vai pelo conceito do piloto. Exatamente. São muito chato de fazer. Exatamente. Eu falo, você quer ser famoso? Você quer ser moderno? Chama de MVP. O teu chefe vai gostar dessa literatura. Fala agora que você é MVP, vai ser um startup. Mas, na verdade, o piloto. E conecta também com nem sempre a mudança melhora. Nem sempre. Né? Nem sempre a mudança Ou melhora. pode ter efeitos colaterais não esperados. Isso que vocês dois falaram é Peter Senge. O Peter Senge ele fala o seguinte: que muitas vezes a gente não consegue avaliar a mudança e antes de melhorar, geralmente piora. Perfeito. Entendeu? Se você não vale, você está ajustando, você está de máquina. Vou pegar uma coisa que todo mundo conhece. Você está de máquina. Muitas vezes até a máquina azeitar, demora. Então, e a primeira coisa que ele fala, que eu gosto, é essa segunda que o Nigel trouxe, que a relação causa e efeito, ela pode estar distante no espaço e no tempo. Uhum. Então, você não sabe direito aonde a causa e o efeito vão acontecer. Então, mudança tem risco. Então, manter a mentalidade de risco é isso. Mas você perguntou da prática, né? Então, a primeira coisa é manter o ambiente controlado.
Segunda coisa é procurar não bagunçar a operação. Eu vou te falar, eu gosto de uma área de negócio nova. Qual que é a ideia? E por mim isso acontecia toda semana. Lá na firma, quando eu falo para os caras, estou com uma ideia daqui, ó, e pego na minha orelha, o pessoal chega a tremer as pernas, fala, que jeito vai inventar agora? Então, o que eu faço? Eu separo um recurso, a operação não muda, eu reservo recurso, eu faço um investimento, abro uma aspa no ar por fora, contrato gente para validar aquele negócio. Porque daí eu sempre não mexo na operação e eu vou cobrar os caras pelo resultado que eles deveriam estar dando. Mas eu mexi no time, eu tirei recursos. Então, a segunda dica é essa. Sobre a gente conseguir ou não validar, eu já tive hipóteses de lançamento que eu tive resultado onde eu consegui medir. E o que eu fiz? Eu fiz, sei lá, o que eu te falei, postei uma hipótese, lancei um MVP e vendi o MVP. E eu fui lá e entreguei aquele MVP 3 meses depois. Agora, dá para fazer isso com tudo? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que a gente, quando a gente volta para Deming, você pega o primeiro princípio dele, ele fala que no constância de propósito, ele tem o item A lá, é inovação. Você tem que garantir que você vai estar reservando recursos para o futuro. Inovação, você não sabe se vai dar certo. Uma coisa que me irrita é quando o cara quer medir o resultado da inovação, e a inovação que não deu certo, ele vai lá e coloca um prejuízo. Cara, não. Ué, se fosse certo, não era inovação, era só melhoria contínua. E também, Jason, tem esse conceito errado que muitas pessoas têm, que inovação é tempestade de toró, como dizem no interior do São Paulo, palpite. É uma coisa que bagunça, repensa, né, radicaliza. Isso tem seu papel, mas dentro de uma metodologia disciplinado, de testar aquilo dentro do ambiente adequado, de ter uma análise crítica, ter pessoas que faz parte, ter pessoas um pouco cínicos, será que isso vai dar certo? Isso faz parte do processo de inovação. Não é você tem uma ideia maluca, vamos lá, turma, e vamos implantar. É aquilo que você falou, vamos testar. Vamos ver os efeitos colaterais, ver se não há consequências negativas. Mas só para voltar, ISO 9001 fala muito de riscos e oportunidades. Eu lutei muito, mas eu estava com voto vencido 10 anos atrás, que eu acho que filosoficamente deve ser o inverso. Deve ser oportunidades riscos. Porque, como empresário, todo e qualquer empresário tem que buscar oportunidades de fazer coisas melhores. Não é só pensar no negativo, tem o risco, essa oportunidade de fazer as coisas melhor e leva em consideração o que poderia não dar certo. E eu acho que essa é a forma de olhar do que simplesmente queremos evitar. Pessoas falam muito em evitar riscos, mitigar riscos. Tem que entender qual que é o apetite do risco da empresa. Um empresário, um inovador, vai ter um risco muito maior, um apetite do risco. Né? Como nem sei quem era, mas alguém falou que a forma de ter ideias brilhantes é de ter muitas ideias. Mas é isso. E se tem muitas ideias, alguns você vai descartar, mas no meio vai ter uma ou outra que vai revolucionar. Deixa eu fazer uma parte rapidinho. Então, não quer dizer que eu sou audacioso, eu sou guloso, que meu apetite ao risco é gigantesco. Então, quando a gente fala, que o Nigel trouxe uma coisa muito legal. O risco, ele é o combustível do negócio. Se o teu negócio, o negócio que você atua, não tem risco nenhum, meu irmão, não vai dar. Porque, cara, você é funcionário de uma instituição estatal, né? Mesmo empresas consolidadas, né? Exato. Que é, palavra-chave de novo, contextual. Isso. Você está mexendo numa área de aviação civil, trem de pouso, e tem uma nova metodologia de fazer um trem de pouso no avião. Senão, vamos lá, galera, vamos ver que bicho que vai dar. E mata as pessoas, não pode. Agora, se for uma coisa da tecnologia informática, se for uma coisa de sistema de autodireção de um carro Tesla, né, é uma coisa. Se for um novo app de brinquedo, você lança, você até não espera para ser 100% validado. O conceito muda. Né? Vamos lançar isso,
melhoria, deixa bem claro que é o beta, né? E sobre teste, e se der problemas, né, Igor? Usa inteligência artificial para já fazer o debugging automático para você. Boa. Ó, eu Fala, quero fazer uma velho. intervenção aqui, porque eu fiquei quietinha aqui, só observando esse toral de palpite que surgiu aqui, quanta coisa maravilhosa. Mas eu quero ainda puxar um pouquinho mais para a realidade, né? Porque eu acho que essa contextualização foi importante. Mas pensando no dia a dia, né? Pensando nas empresas que certificaram, eles passaram ali todo o processo de implementação. Aqui, no aspecto de consultoria, junto com os nossos clientes, né, com os nossos clientes que são certificados, a gente percebe que existe uma certa ressaca da certificação. Não sei se isso é no mundo inteiro ou se é só aqui no Brasil, mas assim, parece que a empresa certifica, parece que ela deixa o lápis cair, tipo, pronto, agora estou de férias. É como se ela entrasse num momento de agora eu não preciso me preocupar com mais nada. E eu acho que esse aspecto, logo pós-certificação, eu acho que é um momento muito crítico para a empresa amarrar as coisas e não deixar o sistema sair pelas mãos, assim, né? Então, eu quero trazer um pouco esse assunto. O dia depois de amanhã, o dia depois da certificação. Então, eu vou usar altíssima tecnologia aqui, Daniel. Eu vou fazer um gráfico com o meu dedo aqui. Todo mundo pode ver. Mas isso é uma coisa que eu já vivenciei durante muitos anos. Né? Ah, todo mundo trabalha, não é que monta um teatro, não é por aí, não, mas todo mundo numa empresa trabalha duro antes de receber a auditoria para certificação. Procuro fazer tudo direitinho e partem, digamos, daqui, que tem alguma coisa boa que estão fazendo, fazem a implementação e até chegar no ponto aqui, teoricamente, no dia que eles estão certificados, eles estão cumprindo todos os requisitos do manual. Depois dá aquilo que você fala, graças a Deus, o auditor foi embora e tem aquele relaxamento, né? E não é por mal vontade, mas o que nós... E por isso que existe as auditorias de manutenção. Eu, pessoalmente, lamento, né, o que foi mudado de vários anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu, como gerente de qualidade, recebemos a certificação, era obrigatório, pelo certificador naquela época, reavaliações semestrais. Né? Então, depois de 6 meses, voltava a certificador e verificava seu sistema de novo. O que acontece? No decorrer do tempo, algum esperto resolveu botar nas normas da ISO, isso tem que do IAF, aliás, isso tem que ser no mínimo anual. Então, o que acontece? Todo mundo fala, eu só preciso fazer anual, vai direto para anual. Mas a grande vantagem que eu vejo da auditoria de acompanhamento é que vai daqui, vai aqui, está cumprindo, depois vai cair natureza. Mas aí, depois dos 6 meses, ou depois, nossa senhora, já vai correr, gente, porque o auditor vai voltar e aí vai para cima de novo. O que é o papel da auditoria de acompanhamento? Depois de um certo número de auditorias de acompanhamento, a empresa começa a perceber que ao invés de cair, depois correr para... Né, e ele se aproxima mais, né, a rotina. E é muito mais fácil manter a disciplina, manter o procedimento, do que ter que ir correndo. Né? E depois, quando chegar naquele patamar, aquele nível de estabilidade, aí você fica seguro, você que está cuidando do seu sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade, primeiro, não é um consultor externo, não é de um auditor
interno. Não deveria ser de um representante da administração, que até acabamos com esse termo em 2015. A responsabilidade é da alta direção da empresa com o apoio de todo mundo dentro da organização. Então, é aí que entra, outra vez, a cultura. Então, ao invés de ter que correr atrás do prejuízo, e deu uma não conformidade, nós temos que resolver, não implantamos as ações corretivas, você está sereno, você está numa tranquilidade. Quem cuida do nosso sistema de gestão, qualidade ambiental, seja qual for, somos nós. Fazemos nossas auditorias de uma forma transparente, honesta, aberta. Isso alimenta a revisão, a análise crítica pela alta direção. E aí podemos começar a pensar, ao invés de melhorar as coisas, evitando as coisas ruins, vamos ver como fazer isso melhor. Tá ok, perfeito. Agora, tem jeito melhor de fazer isso? Perfeito. Olha só, vou conectar isso com tanta coisa. Primeiro, para mim, auditoria é uma das grandes ferramentas de melhoria. Sem dúvida. Grandes ferramentas. E aí, vou aproveitar aqui esse ensejo para lembrar você que está nos vendo ou nos ouvindo para responder o diagnóstico que dá o nível de maturidade da sua empresa de graça. Além de te dar o nível de maturidade, vai dar para você também algumas dicas já do que fazer para melhorar. Então, dentro desse episódio de melhoria. Segunda dica, Nigel falou aqui de algo que algumas pessoas devem estar ouvindo e falar assim, putz, mas como é que eu consigo engajar? Ó, episódio 1 do Certificacast sobre engajamento. Mais de 10 mil pessoas já ouviram este episódio. Dá uma olhadinha lá, ou uma ouvidinha lá, e você vai ter várias dicas de como engajar as pessoas. E, Nigel, o terceiro ponto, é uma decisão muito ousada da Templum esse ano. Nós criamos a Templum Validation com um grande objetivo, e eu quero explorar isso lá na ForLogic, Jason, porque eu sei que você curtiu demais a ideia. Eu não sabia dessa mudança que você citou agora, dos 6 meses para um ano. E esses são só os velhos que vão lembrar disso. eu não sabia. Mas conversa muito com a nossa crença que a auditoria nem agendada, nem avisada deveria ser. E a grande inovação que nós trazemos para o ano de 2023 é um processo de validação continuada, com base tecnológica, onde os processos são verificados com muito mais frequência. E ao invés de fazer uma auditoria grandona, que vê tudo de um dia, o dia inteiro, a gente faz micro validações, micro verificações. E aí, você falou, né, também você falou uma outra coisa que muita gente vê com preconceito, que é a tal da reunião de análise crítica. E tem um conceito lindo por isso, mas que as empresas usam de forma torta. Que é, puxa, olha, identifiquei um problema, deixa eu retroalimentar quem decide, para que essas pessoas olhem para os problemas e tenham a oportunidade de trazer solução para evitar que esses problemas aconteçam mais uma vez. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e queria ouvir o Jason sobre essa prática, porque eu sei que vocês rodam auditoria com muito mais... Mensal. Aí, Mensal. já tem um ciclo incrível de conhecimento. A gente roda auditoria mensal, nesse link que você falou de auditar partes diferentes dos processos. Como isso contribui para melhorar de fato? Porque tem gente que faz, desculpa te cortar, olhando para sistema de gestão que está aqui o pai da matéria, acabou de falar, uma vez por ano que está na norma. Você está fazendo tudo mesmo. Como que realmente melhora? Traz isso na prática, para galera. E não só isso, só acrescentando também para o Jason responder, a auditoria com medo da não conformidade, né? Nossa, eu estou aqui, assim, para mim isso né? Então, a gente falou aqui de 4 ferramentas que, para mim, são das ferramentas mais valiosas de um sistema de gestão, que é análise crítica, auditoria, não conformidade e indicadores, que as empresas utilizam muito mal e que aqui, para mim, é o grande ouro, né? São as 4 ferramentas aqui, né? Então, conectar com isso também. Conta pra gente. Vamos lá, cara. Vamos começar do início. O Nigel trouxe ali uma
uma visão quando ele pegou e falou do sistema de gestão, né, da auditoria, dele ser espaçado. A primeira coisa que a gente mudou na Forlogic, que é a auditoria, a gente tem um lema. Eu dou de presente para deixa se você quiser. A auditoria é um dia normal de trabalho. Esse é o nosso lema. A auditoria é um dia normal de trabalho. Se vai ser avisado, não tem problema. Legal é avisar porque está na empresa. Eu gosto de estar, eu gosto de estar disponível. Se o editor chegar, qual foi o plano de risco? Ele chegar lá um dia, eu não vou poder atender ele. Isso, o avisar não é esse tipo de porrada. Exatamente. Mas assim, se vai ser avisado, não, isso não é problema. Mas a auditoria é um dia normal de trabalho. E para isso que a gente criou? A gente criou auditorias mensais para melhorar o nosso processo. O nosso sistema de gestão lá, a gente não chama de sistema de gestão integrado ou íntegro, a gente chama de super. É um sistema único, porque ele é nosso, para promoção da excelência dos resultados. Então, assim, para que serve o super, nosso sistema? Para promover excelência dos resultados. Ele não é para atender norma, claro, ele é capaz de norma, porque a gente se fazia na 9001, na 27001 e na 27701. A gente vai colocar outras normas do sistema e a gente vai incrementando o super. Então, a gente utiliza isso para melhorar. E o que pega? O que pega é o seguinte, eu tenho uma análise, a gente chama de análise mítica, que é uma análise mítica mensal, porque mítica é porque onde tem todos os titãs vêm discutir os problemas da face da Terra. Né? Então, assim, a gente faz uma análise mítica mensal. Nessa análise mítica ela é conectada com a nossa análise financeira, porque tem que reservar recurso. Um outro erro, o cara faz análise crítica, discutindo itens da qualidade. Você entendeu? Assim, cara, quanto é que vai custar essa desgraça? Entendeu? Vamos fazer o quê? Como é que tira os Custo-benefício. Melhor preço e que retorno. Exato. Porque o risco, cara, a gente pode topar correr. Eu posso topar correr o risco. Mas eu não se der esse problema, deixa eu dar. Ele tem esse poder, entendeu? É óbvio que você deixa esse risco para quê? Pô, se deixa esse risco para uma coisa menor. Putz, tem que tá descascando todo do estacionamento. Beleza, isso é uma coisa. Nossa, sobre segurança da informação, a gente é super criterioso. Mas eu quero responder a tua pergunta. Então, análises, elas ajudam a gente a melhorar, elas alimentam a análise crítica. Não é fácil a gente da alta direção tá o tempo todo puxando isso, porque quando você audita mensal, o número de não conformidade sobe. E aí, Dani, a gente tem que cuidar para isso não ser um problema. Então, o que a gente fala? Espera um pouquinho. O que é uma não conformidade? O que é uma oportunidade de melhoria? Vamos começar a organizar as coisas aqui. Senão tudo vira NC, e quando você tem 1000 NCs, você não trata nenhuma do jeito certo. Então, separa o que é não conformidade, o que é oportunidade de melhoria, o que é reclamação de cliente, que muitas vezes a reclamação de cliente é não conformidade, mas muitas vezes não é. Eu queria que o software... vou dar um exemplo. Mas foi culpa do cliente. Só que o cliente está insatisfeito. Então, tem que registrar essa reclamação. Tem que tratar isso e ver se nós vamos fazer alguma coisa sobre isso. Quer ver um exemplo prático? O nosso software é azul. Estava fechando um negócio com um time que é vermelho. O time falou que não é nada azul. Podemos estar perdendo clientes por conta que a gente não tem essa customização da cor. Então, essa é uma discussão que a gente leva na análise crítica. Então, Igor, quando você usa aqui, e uma dica que eu vou ver que a gente precisa fazer, vou dar um exemplo prático. A pessoa que assumiu enquanto experiência do cliente agora, eu estava nessa reunião, como ouvinte praticamente, eles estão debatendo análise crítica, e ele falou assim, não importa o que aconteça, toda não conformidade relacionada ao cliente, eu quero ser o responsável. O cara de operações pediu, eu quero ser o responsável de não conformidade, toda não conformidade relacionada ao cliente. O que isso traz? Você falando, o que isso significa? Por que você está falando isso? Porque isso está trazendo para o trabalho do chefe de operações não conformidade. Não é uma coisa a mais que a qualidade pediu. Ele identificou como parte do trabalho dele melhorar os processos por meio das não conformidades. Então, aí, Igor, a gente volta lá no começo da conversa, ligando os pontos, tem que estar no sangue a melhoria. E a não conformidade é a ferramenta de melhoria. Tem que estar no sangue, mas tem que... Você está trazendo ferramentas. Eu acho que isso. Eu quero muito análise que você... Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, olha as ferramentas. Se você está ouvindo um empresário, está ouvindo de um outro empresário a utilização de ferramentas que ajudam a promover a melhoria. Se você está ouvindo que é da área de qualidade, olha a dica para você deixar de ser o chato na qualidade, que muitas vezes é ignorado, para ser a pessoa desejada quando aplica a ferramenta que traz resultado no dia a dia sobre a ótica de qualidade, de gestão de melhoria. Eu queria puxar os fios que vocês dois falaram. Totalmente de acordo com auditoria interna ser uma ferramenta fantástica
de promover melhorias. Tem que ser feito no espírito certo. Né? E aí o Jason puxou essa questão. Primeiro, aquilo que eu comentei sobre auditorias ser anuais, isso só se aplica a auditorias para certificação. Né? Auditorias internas não tem nenhuma regra. Tem que ser em intervalos planejados. Agora, voltando da versão 1987 da ISO 9001, ele falava, qual que é esse intervalo planejado? É de acordo com a criticidade do processo que está sendo auditado, ou seja, risco, e de acordo com o desempenho já demonstrado e isso não tem mudado ao longo dos últimos 30 anos. Ou seja, vai ter parte da sua organização processos que são tão críticos que você vai auditar 2 em 2 semanas. Tem outros que está tranquilo, não afeta grande coisa, você audita uma vez 2 em 2 anos. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, pior coisa que tem, gente. Aquela auditoria interna, eu tenho ódio disso. Vamos fazer uma rodada de auditorias internas 1 mês antes de vir a certificadora. Pior ainda, vamos contratar alguém para vir fazer isso. E a gente está cheio de coisa para fazer. É tudo na reativa. Não, vamos fazer até um certo ponto. Eu mesmo noto uma coisa que está errado, eu vou abrir uma não conformidade. Eu vou tomar uma análise das causas daquilo, dentro daquilo que você falou, Jason. Pode ser, tem outro tipo de auditoria que não tínhamos comentado, e ficou muito em moda uns 20 anos atrás, chama auditoria da presidência. Sim. Isso é coisa do japonês. E funciona muito bem. Eu lembro meu sogro, que era o presidente da auditoria, ele andava na fábrica com o gravadorzinho dele. Não, eu estou vendo isso, está errado, estou vendo aquilo que está errado. Não no sentido de punir, mas no sentido de não ficar acomodado com aquilo. Né? E aquilo que você falou, todos nós temos que fazer auditorias holísticas. Não podemos passar uma coisa que está errado e fazer conta que não enxergar. Tem que ser, né? Isso é o conceito de, para mim, melhoria contínua. Outra coisa da auditoria interna pode ser muito construtiva se envolver esse relacionamento entre cliente interno e fornecedor interno. Sempre, depende do tamanho da empresa, claro, mas sempre que puder envolver alguém que recebe a saída daquele processo, envolver eles pode não ser auditor profissional, pode ter, mas pelo menos envolver eles naquela auditoria, ele ajuda naquilo que o Deming também falou, romper as barreiras interfuncionais. Então, começa a melhorar o entendimento, né? Então, você, Igor, você entrega para mim um relatório de 100 páginas todo dia 2 do mês, e aí, de repente, o auditor vai lá, você não entregou até dia 10, então isso é uma não conformidade, Se tiver o cliente interno acompanhando isso, eles falam, puxa, Igor, eu não sabia que isso gerava tanto trabalho para você. Na realidade, eu nem leio o trabalho. Aí, isso cria um ambiente positivo, né? Positivo e saudável. Vou contar uma história também. Tem esse negativismo, às vezes, da auditoria interna, e todo mundo fica com medo, fica com vergonha de levar uma não conformidade. Parece que ela vai marcar com uns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava desenvolvendo um trabalho para reguladora de prédios de Hong Kong, Hong Kong Housing Authority. E eles tinham consolidado auditorias internas, e cada gerente, o bônus deles no final do ano dependia do número de não conformidades que tinha levantado. Então, todo mundo negativo, não conformidade, não quer. Eu conversei com o presidente da empresa e falei, vamos fazer uma experiência. Ao invés de dar bônus para quem leva o menor número de não conformidades, vamos experimentar esse ano, dar bônus para quem levanta o maior número de não conformidades. Quem tem coragem de dizer,
Olha, Perfeito. na minha parte da organização, Nossa, as coisas não estão perfeitas. Estou disposto a. E deu um resultado maravilhoso, porque todo mundo saiu do defensivo, ficou motivo, olha as não conformidades que nos encontramos, agora podemos trabalhar para resolver aquilo. Eu vi, porque também essa questão de confidencialidade, né, depende, é diferente de uma auditoria externa ou uma auditoria interna. Se eu estiver fazendo uma auditoria de certificação na sua empresa, Jason, não posso dizer para você, olha, eu vejo que você está fazendo uma coisa errada, mas eu vi no teu concorrente, eles resolveram assim, assim, assado. Falta de ética, né, compromete a imparcialidade, tudo aquilo. De jeito nenhum pode fazer isso. Mas numa auditoria interna, nada impede eu chegar para você e falar, Jason, eu estou vendo isso que você está fazendo errado, mas o colega ali, ele está fazendo de uma forma diferente. Olha o resultado, vai lá conversar com ele. E aí você está aproveitando da auditoria interna, não só para apurar as coisas negativas, mas também para estimular essa conversa interfuncional. Quem está atento ouvindo, anotou aí como uma ferramenta de gestão incrível. Então, eu sei que para muita empresa é uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma que, é o bicho papão, chegou o grande dia. Que grande dia! Olha o exemplo da ForLogic, né? Como é, repete a frase aí, É um dia normal de um dia normal de trabalho. Cara, se tem um cara aí, cara, esse cara dele sempre você responde, mas ele vem aqui. O que esse cara está fazendo aqui? Ele está cuidando da gente. Ele quer ver como é que a gente trabalha. É isso que quer ver. E para deixar um jabá aqui, 2 jabás. Se você não tem um software que faz gestão do seu sistema de gestão, o AliEx está aqui na descrição. Enquanto você dar exemplo, eu não falei da nossa ferramenta para tentativa de conformidade, não falei para minha ferramenta de auditorias, não falei do Alex, mas ele ajuda, a gente faz tudo isso nele. Né? Mas, ó, eu vou falar uma coisa que eu repito toda vez que me perguntam sobre isso. Software não é liderança e tecnologia não é gestão. Você precisa ter gestão e liderança para fazer o sistema de gestão rodar. Só o sistema da ForLogic, gente, eu vendo isso daí. Eu vendo tecnologia e apoio as empresas a implantarem isso lá. Mas só isso não é suficiente. É igual quem quer a planilha. Exatamente. Tem um ditado em inglês que não traduzem muito bem, mas em inglês é a fool with a tool is still a fool. Ou seja, um burro com uma ferramenta sofisticada não deixa de ser burro. Então, você tem que saber lidar com as ferramentas e o software é uma delas. Ajuda muito, mas se não souber muito e é igual um marceneiro competente com um martelo, pode fazer muita coisa boa, construtiva. Agora, se bota aquele martelo na mão de uma criança, na mão de uma pessoa, aí pode matar a gente, pode fazer muita confusão. A ferramenta, mas a ferramenta é muito boa. O meu martelo e aí, desculpa, imagina, aí vai me pegar um outro elo, que é modismo das ferramentas. Isso. Né? Eu ia falar Quantas sobre isso. vezes ao longo da minha carreira eu tenho visto uma ferramenta em busca de uma aplicação? Né? Tem esse. Eu vi no controle estatístico do processo nos anos 70, eu vi com reengenharia nos anos 80. Tem esse ferramenta que nós temos que aplicar. Não, gente. Você tem que analisar sua situação, analisar as coisas que você quer melhorar, as coisas que vocês querem corrigir e selecionar a ferramenta adequada na medida certa para resolver. Perfeito. Gani, você queria puxar dali, né? Na verdade, eu quero fazer uma observação e puxar a partir daí. Tem um cliente nosso que ele já é certificado há muito tempo e nós estamos agora num momento importante ali do sistema de gestão deles, que é como se esse próximo salto tivesse... Tá difícil dar esse próximo salto, né? E assim, parece que eu estou há muito tempo do mesmo jeito e como que eu faço essa lógica? O que a gente está passando agora e está sendo uma ferramenta muito legal, a gente está invertendo a lógica. Como normalmente o processo de qualidade, a área de qualidade dentro do sistema de gestão é muito demandante, a gente está num processo de ouvir os demandados, mas assim, de forma isolada. Então a gente está vendo e fala assim, me conta aqui, o que atrapalha a sua rotina? O que do sistema de gestão implementado atrapalha a sua rotina?
O que que você acha que é burocrático? O que que você acha que não funciona? Perguntar para essas pessoas o quanto que é a gestão da qualidade, porque às vezes elas não adotam uma ferramenta, às vezes elas não fazem isso porque aquilo está descolado da realidade. E a gente teve tanto feedback legal que assim, eu construí até uma matriz ali do que é urgente, do que é importante para a gente, porque assim, quanta coisa rica quando a gente ouve o outro, né? Então, É. às vezes a área da qualidade também ela precisa sair dessa área de, eu sou aqui, todo mundo tem que fazer porque a norma pede, e olhar e falar assim, tá sendo legal para você? Tá sendo Não, gostoso? Né? Daniela, a pior coisa que eu escuto, eu me deixo totalmente incomodado. Não podemos fazer isso porque o nosso sistema ISO não Não deixe, permite. pelo amor de Deus, eu falo que os Caramba, nossos quem que é? consultores da Tempo são proibidos de falar essa frase. Não, quem manda em quê? Né? É a norma que manda na empresa ou é a empresa que manda na norma? Isso não quer dizer que pode burlar as regras, mas se você quiser afirmar que você tem um sistema de gestão ambiental conforme 14.001, claro e óbvio, você tem que, né, cumprir todos os requisitos. Só que uma coisa que eu sempre tenho falado, você tem que analisar aquilo e perguntar para si mesmo: isso faz sentido para mim? Isso faz sentido para a minha empresa, o que eu estou fazendo? Porque se não fizer sentido, eu posso garantir, ou você não está entendendo certo o requisito da norma, né? Alguém falou para você, tem muito auditor terrorismo, né? Que o consultor vai lá, tem que fazer isso, tem que fazer, senão o auditor vai vir, você vai levar uma conformidade. Você tem que fazer as coisas que fazem sentido para você. Ou você não está entendendo e está querendo fazer uma coisa que eventualmente a norma não pede, ou você está fazendo de uma forma errada que não está agregando valor para você. De uma forma ou outra, você tem que entender. Então, qual que é o objetivo? Né? E Igor e eu e Jason estávamos conversando na hora do almoço, né? Esses cursos da ISO 9001 que começam com cláusula 4.1, a norma fala que eles têm que fazer isso. Vocês têm que entender, gente, e aí que uma consultoria pode te ajudar, é preparar o terreno, preparar a tua cabeça, preparar a tua empresa de forma que quando chegar a analisar a norma, você não está fazendo as coisas porque a norma exige. Você está fazendo as coisas porque faz sentido, vai te ajudar a ter uma empresa mais rentável, mais eficaz, mais ambientalmente amigável, etc. E, ao mesmo tempo, você vai estar cumprindo o requisito de uma norma, se assim for conveniente, e, se for conveniente, buscar a certificação. Porque tem muitas normas hoje em dia que você pode usar na sua empresa, você pode incorporar dentro da sua empresa. Por exemplo, você tem um dentista, né? Segurança de informações é importante? Né? Se for um médico, se for uma escola. Mas tem uma norma, Jason já mencionou, ISO IEC 27001, tem aquele que eu não lembro o número, que fala de privacidade de dados. Okay. Então, tem essas normas que você pode perfeitamente implementar dentro da sua empresa, aproveitar, mas ninguém fala que você tem que sair e buscar a certificação. Você pode buscar uma auditoria independente, se quiser buscar a certificação, pode, mas você está fazendo porque faz sentido. Isso que eu acho que é o mais importante. Muito legal. Perfeito. E quando a gente fala disso, né, a gente está falando de ler treinamento, que vem, o que me impressiona quando o cara quer entender a ISO 9001 pela norma, é que ele não tem a mentalidade, o modelo mental de qualidade instalado. Quando você tem um modelo mental de qualidade, você buscar qualidade. Pode ser que em algum momento da leitura da nossa você vai encontrar um ponto, um requisito que você não tenha se atentado. Isso é natural. Poxa, vamos deixar mais claro aqui esse procedimento. Esse requisito aqui eu não me atentei. Puxa, nas partes interessadas aqui a gente não documentou direito. Vamos documentar para ficar mais claro, porque, olha, faz sentido ano que vem a gente poder resgatar, mas não quer dizer que você vai pegar os itens da norma
e sair lendo os itens da norma para entregar. E quando a gente vai no treinamento, né, Igor, quando a gente lançou de saber gestão, já se faz de Jabá, uma da preocupação que a gente tinha era não pegar treinamento para ler tópico de norma. Ó, vamos lá, contexto da organização, item 4.2, 4.1, começa. Essa ladainha não gera valor. Eu acho que gera valor no momento certo de contextualizar tudo. Entendi. Agora vamos ver o que a norma fala. Ele fala isso. Você entendeu agora por que é importante o desenvolvimento da função da qualidade, a gestão pelas diretrizes? Você entendeu aonde que já conectar o risco, aquela questão dos riscos, né? Então, quando a gente bate a norma, a mentalidade da qualidade, a mentalidade que é excelência, né? E lembrando, a gente volta lá no começo, a gente foi de processo, né? Apesar que a gente bateu também esse papo no almoço, né? A ISO 9000 não é uma norma de excelência, então eu ia falar da ISO 9004. Mas se você tiver processo rodando, você vai ter melhoria contínua. E sempre opera em algum modelo mental. Sempre. Então, se você souber em que modelo mental você está operando, é muito melhor para você. Então, por que não escolher operar no modelo mental baseado em qualidade, excelência, naquilo que você falou da melhoria, Nigel? Então, aí é uma decisão também difícil, né? Porque a gente só. Eu falo que só, fica o tempo todo olhando para isso. Né? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque para mim, eu sou um pouco radical também. Tudo isso que nós estamos falando, seja relacionado ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, anti-suborno, gestão da energia, tudo relacionado à qualidade. As ferramentas básicas, né, são da qualidade. Né? O sistema de gestão. Agora, aquele sistema de gestão, para mim, tem dois componentes fundamentais. Tem a parte administrativa, que a princípio é comum em todo e qualquer sistema. Definir a política, entender o contexto, ter objetivos, desenvolver os objetivos, padronizar as coisas, monitorar, medir, tomar ações, tudo aquilo. Mas, repetindo as palavras de Deming, não há nada que se substitui por conhecimento profundo do negócio. Então, se você for um operador de frete, caminhões de frete, você tem que entender do seu negócio. Né? Nada vai substituir aquilo. E você tem que colocar isso dentro do contexto daquilo que você está querendo cumprir. Eu lembro, muitos anos atrás, quando começou a surgir a ISO 14001. Eu vou ofender muita gente agora, eu tenho certeza disso. Mas eu ministrava o curso de Lead Assessor, reconhecido pela IFA aqui no Brasil, e tanto dos sistemas de gestão de qualidade como auditoria, sistemas de gestão ambiental. Eu me formei como auditor ambiental da IEMA. Eu nunca cheguei a fazer auditorias de terceira parte do sistema de gestão ambiental, porque eu não me senti competente para fazer aquilo. Né? Então, tinha pessoal que vinha. O Nigel, eu tenho lido acesso da ISO, né? ISO 9001. O que eu preciso fazer para ser auditor líder do sistema de gestão ambiental? E ele esperava que eu falasse, tem que fazer um curso de 2, 3 dias, conversão. Aí eu, na realidade, provocava, eu falei, então, eu acho que um bom ponto de partida seria você ir para a faculdade, fazer um mestrado em engenharia ambiental, para você entender a causa e efeito, né? E a abrangência, porque a gente que é engenheiro, a gente está acostumado a ficar muito conveniente. Causa, efeito. Eu mexo aqui no processo e aqui que isso é muito próximo, né? Agora, eu lembro muito claramente, muitos anos atrás, management lá em Belo Horizonte operava fornos, alto-fornos, e eles tinham management florestal, que já pensando em sustentabilidade, ótimo, eles tinham florestas enormes lá no interior de Minas. Eu lembro, eu subi numa daqueles torres, eu olhei isso, estou falando de 30 anos atrás. Olhei, tinha floresta, eucaliptos, todos à mesma altura, todos no mesmo formato, em linhas homogêneas, etc. Falei, puxa, isso está muito bem organizado. Genética, né, clonagem, né? Clonagem, esse que eu estava. Clonagem das árvores. Aí isso me deu um ataque de humildade,
que eu fiquei pensando, tá ótimo, tá muito legal, mas qual que é o efeito daquilo? Não amanhã, não depois de amanhã, mas daqui 100 anos, em termos de biodiversidade. Tudo bem, tinha regras, tinha que deixar um pouco de floresta natural para os macacos ir lá, né, encontrar com o namorado no motel do outro lado da parte. Mas isso é responsável, né? Não estou falando que é irresponsável, não é isso. Mas tem aquilo que a gente não sabe. Quando falamos de questões antropológicas, sistemas de gestão que afetam aspectos sociais, nós temos que ter uma humildade para dizer, eu não sei o que vai acontecer. Qual que é o risco? Exatamente. Então, isso ligado à questão da melhoria. Muitas empresas entraram numa fria, a melhoria continua, então vamos outsource isso. Vamos offshore isso. Vamos contratar isso numa empresa na Índia, na China, seja onde que for. Tem gente que tem feito isso, tem feito muito bem feito mesmo, mas também tem um grande movimento agora que chama onshoring, que é trazer aquilo de volta porque saiu pelo colate. Esse movimento a gente observou em franquias, grandes franqueadores, não vou citar o nome aqui, recomprando as franquias. Sim. Para voltar a ser dono das lojas. A gente percebe hoje o número de empresas fazendo IPO diminuindo para trazer de volta o capital. Porque essa questão do longo prazo, ele não é claro em muitos aspectos, né? Você está trazendo um ponto. Esse da genética, até hoje, a gente não tem uma explicação clara. A gente vê isso, conheço também de clientes que são trabalhos de manejo, e a clonagem, tudo bem, é segura. A gente, nos últimos 30, 40, 50 anos foi seguro. Mas há 200 anos, é seguro. Em 500 anos, vai ser seguro. Coitada de Daniela, você está aí longe da gente, a gente fica dois velhos aqui batendo papo. Mas olha, eu estou aqui, coisa, gente, eu estou aqui curtindo. Uma coisa que jamais podemos pensar. A gente fala de melhoria contínua, mas melhoria contínua para quem? Perfeito. Temos que sempre manter o olho, se for gestão da qualidade, do cliente. Tem que ser uma melhoria contínua para o cliente. Estou tentando pensar alguns exemplos, mas recentemente eu tive diversos exemplos que eu vejo a empresa implantou uma tremenda melhoria para eles. Perfeito. Só que complicava a vida para o cliente. Eu acho que eu lembro o que é. A gente estava falando da sua avó, da minha mãe. Minha mãe tem 92 anos, né? Então, hoje, ela não consegue mais saber a conta, o saldo da conta do banco dela. Antigamente, ela ligava, oi, querido, tudo bem? Gastava um tempinho, o pessoal escutava ela na batida. Ela adorava, ai, qual que é o saldo, tal, e informar. Hoje em dia, tudo via aplicativo. Que para você, para mim, é muito mais fácil. Mas para uma senhora de idade que está ficando cego, gera frustração. Né? Esse negócio da inteligência, o chatbot, isso me deixa louco, né? Porque esse negócio de apertar botão 1, apertar botão 3, melhoria, é mais eficiente para quem? Para a empresa. Eu vou fazer com o coração apertado, né? Mas eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, a gente tem que caminhar aqui para o final desse papo incrível. E eu quero conectar com ferramentas e eu vou pedir para a gente caminhar para uma conclusão muito curta, colocando na mesa ferramenta prática para as pessoas que estão nos ouvindo. E uma que eu quero deixar, ouvindo um pouco que eu peguei de cada um de vocês no último bloco, a gente falou da importância da auditoria como ferramenta de auditoria, desculpa, como ferramenta de melhoria. Só que fique atento, veja quem está auditando. A exemplo do que Nigel trouxe sobre a gestão ambiental, né, nesse exemplo que você deu, vai lá então, estuda engenharia ambiental, pede um auditor, um especialista no seu processo, no seu negócio. Isso. Porque senão, o que a gente fala aqui é inócuo. Por quê? Desculpe, eu vou ter uma pessoa olhando para uma questão técnica de sistema de gestão, não um técnico olhando para a tua empresa, seja ela
uma construtora, uma pequena usinagem, uma grande indústria química, um produtor de pá eólica, não sei o que você faz. Mas se preocupe em ter pessoas especializadas para que estas pessoas tenham um olhar técnico, sim, de requisito normativo, de sistema de gestão, mas, muito além disso, traga também uma contribuição para melhorar finanças, marketing, vendas, a gestão de uma forma ampla. Então, deixando aqui essa ferramenta sobre a mesa. Jason, considerações finais e ferramenta, dica prática para a galera aí. Vamos lá. A primeira que eu gostaria de trazer é você empoderar um time de auditores internos para trabalhar com os auditores externos. Eu acho que eu gosto muito de quando a gente traz um auditor externo que é um olhar diferente, né? A Tempo Validation vai ajudar a gente nisso daí, até inclusive o orçamento lá, que eu acho legal quando vem alguém de fora, que o cara cutuca em lugares que a gente não cutucaria. Uhum. Entendeu? Eu acho muito legal você trazer isso, mas tem um time, 2, 3 pessoas que acompanham essa auditoria. Então, essa é uma ferramenta para desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente falou muito do Deming aqui, o Nigel inspira o Deming, e o Deming falava de ter tinha 2 dos princípios que falavam sobre educação. Primeiro, falava sobre um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento. A gente está falando de pós-graduação, graduação, mestrado, entendimento do ser, para você tornar uma pessoa melhor. E outro é o treinamento na hora do trabalho, treinamento da job. Entendeu? Então, assim, veja, se você pegar essa linha, então é uma ferramenta legal. A gente falou de auditoria, a gente falou não conformidade, cara. A não conformidade é tesouro. É tesouro. E a análise crítica tem que pegar o teu diretor pelo pescoço e ele tem que fazer da análise crítica uma ferramenta dele ganhar dinheiro na firma. Análise crítica não é para encher o saco do cara. Análise crítica é para falar assim, putz, cara, eu não sabia que isso está acontecendo. E você é profissional da qualidade, que eu tenho vontade de matar, às vezes, você tem que usar a linguagem que o cara entende. Se chegar falando isoleiro lá pro cara, ele vai querer te jogar da janela. Eu quero pular da janela. Você não pode chegar assim, olá, vamos começar a discutir o contexto da organização. Eu sabia que essa desgraça agora fala, chefe, tá vindo uma onda aí, a crise que quebrou agora do Silicon Valley, eu acho que o banco, eu acho que tem uma coisa que vai atrapalhar o nosso negócio. Atrapalhar ou melhorar o negócio é contexto de organização. Isso é contexto, usa o E vocabulário. você chega lá entendendo o conceito. E o cara vai se interessar pelo assunto. Então é isso aí, ferramentas são essas. Nigel, considerações finais. E você já deu a aula hoje aqui. Se tiver mais alguma ferramenta aí para a galera usar. Eu não posso deixar de citar mais 2 dos princípios do Deming. Gente, vocês estão assistindo, né? Vai para Deming, vai ver os 14 pontos deles. Alguns são um pouco, né? Não vou dizer ultrapassados, eu acho que absolutamente não são ultrapassados, mas foram desenvolvidos no início dos anos 80. Talvez Então, tenha um olhar novo para tem que eles. ter um olhar novo para isso. Mas um que não mencionamos ainda é eliminar o medo da organização. A auditoria interna não é de achar o culpado. Né? Por que deu errado? Porque o Jason não seguiu o procedimento. Por que o Jason não seguiu o procedimento? Porque eventualmente o procedimento estava errado. Ou eventualmente nós não tínhamos dado os recursos para ele. Acaba sendo um problema de sistema. Então, eliminar o medo, jogar a culpa. E o segundo é jamais deveríamos roubar o direito do colaborador se sentir orgulhoso daquilo que faz. Vamos aproveitar da criatividade, do conhecimento profundo daquele sujeito que está lá fazendo, está com a mão na massa, está fazendo as coisas certas. Isso acoplado com o sistema de gestão que aglutina tudo isso. Porque não pode ter isso tudo avulso, cada um fazendo o que mais achar melhor, etc. Isso é bom, mas tem que ter aglutinação, e isso é na disciplina do sistema de gestão, para captar toda essa criatividade, para sistematizar, para tornar rotina. E quando tiver uma rotina definida, que o japonês chama Daily Work Routine Management, a empresa funciona sozinha. Não precisa daquele gerente que está indo lá apagar o incêndio, chefe de manutenção sentindo orgulhoso de ser chamado às 3 horas da madrugada porque quebrou aquele equipamento de novo, só ele ou ela que pode resolver. As coisas fluem e o gerente pode realmente atuar
na melhoria, buscar formas de melhorar, de fazer, testar, né? Aproveitar com sua equipe. Isso que é a cultura de melhoria, ao meu ver. Dani, não dá vontade de parar, né, Não Dani? dá, não dá. Eu só Pode ter que complementando fazer aqui. de novo. Não, eu super topo amanhã, no Esquecemos mesmo de horário, a gravar, gente não está tem? aqui. Ó, nessa linha do que o Nigel falou, tem um livro que eu já indiquei, eu acho que algum webinar, alguma coisa, que chama Organização Sem Medo. É um livro excepcional que vale a pena todo mundo ler, porque ela traz ali aspectos sensacionais da cultura do erro dentro da empresa. E a minha dica final é justamente essa: incorporar a cultura do erro dentro da empresa, porque quando a gente de fato traz isso e as pessoas não têm medo de errar e a gente consegue estabelecer onde que o erro está dentro de uma escala de eu falo isso, né? Gente, não tem organização que não erra. Quando a gente passa o ciclo inteiro, chega lá fazer auditoria, não tem não conformidade, fala, Quem né? não erra é aquele que não está fazendo nada. Exatamente. Exatamente, não tem como, né? Então, assim, estabeleça uma prática de cultura do erro para que, de fato, você consiga incorporar a melhoria genuína na sua empresa. Então, essa é a minha dica final aqui, fechando todos esses itens. Lindo. Pessoal, se você nos ouviu até agora, deixa seu comentário, pede o conteúdo que você quer ouvir, como que você quer que nós descompliquemos o tecniquez no mundo empresarial. Te agradeço a preferência. Jason, Qualicast, está bombando, que episódio que nós já estamos lá? Cara, tá no 120, a 110, sei lá, mas é muito podcast. Podcast é o precursor, né, gente? É o precursor. Boa. Eu você fica diferenciado. Posso deixar o último para complementar o que você falou, Igor? Eu lembro as palavras do grande amigo, colega da Academia Brasileira de Qualidade, o Vicente Falcone. Não fiquem aprendendo, não tentem aprender tudo. Aprende um pouquinho, eu espero que hoje pessoas tenham aprendido um pouco. Aprende um pouco, vai lá e faz. E depois vai aprender um pouco mais, vai lá e faz. Eu acho que isso é primordial. Você aprende fazendo. Incrível e incrível. Eu lembrei de uma frase que meu pai falava, ele falava assim, como boi os bifes, mas como boi inteiro. Os bifes, né? Tem um pouco disso, né? Você vai de pouquinho em pouquinho, vai aprendendo e vai fazendo. Adorei a dica. Pessoal, que riqueza. Deixo aqui então, Nigel, muito obrigado. Uma chance ímpar. Nós vamos deixar aqui nos créditos, para você que não conhece ainda Nigel Croft, saber quem é essa fera, o gigante. E nós falamos sempre com muito respeito, que é a pessoa que a gente admira, que deixa e ainda contribui grandemente para todo o sistema de gestão no mundo inteiro. E para mim, a grande, grandiosa obra, a transformação que eu tive o prazer de, junto com ele, com o Jason, com o Nascimento, lançar lá atrás, com a Dani também, estava junto aqui. Olha como o tempo passa, uns 7, 8 anos atrás. Que os 7, 8 anos foi 2013, 2014. Foi 2012. 10 anos já, 10 anos. Cara, você está ficando velho, não pode não. Esse de invento, né, que para mim foi um grande, para todo o planeta, de verdade mesmo, o sistema que é mais amplamente consumido no mundo, que é a ISO 9001 na versão 2015, e nós temos que agradecer por isso também sempre. Jason, muito obrigado. Prazerzaço mais uma vez, meu parceiro aí. É que vi, você me convidou para o podcast teu, hein? Só eu perguntava, só eu me convidava. Essa jornada linda aí. Dani, obrigado. Você também. Hoje não aqui com a gente no Rio de Janeiro, nessa vista maravilhosa, mas do nosso ladinho aqui, digitalmente. Obrigado. Até mais, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.